noite a todos e a todas que nos assistem aos domingos à noite. Que possamos sair daqui nesta noite melhores do que nós chegamos. E que continuemos andando, independentemente dos percalços, dos obstáculos, das dificuldades. Eu quero mostrar para vocês uma foto de uma pessoa que nasceu em 1918 e faleceu em 1940. O nome dessa pessoa é Robert Weylaw. É um nome bem complicado. Weylaw, da cidade de Alto, dos Estados Unidos. E gostaria que você se surpreendesse comigo. Ele tinha 199 quilos, 2 metros e 82, 83, dependendo da fonte. Parecem crianças ao lado dele. O bem da direita é o pai, depois a mãe. Ele faleceu com 22 anos. Até hoje ele é tido como a pessoa mais alta da história, da qual se tem registros. Já é uma visão assim, não muito comum. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em 1 Samuel, no capítulo 17, e com base nesta foto, no tamanho desse homem, do Robert, vocês imaginassem o tamanho de Golias. No capítulo 17 de 1 Samuel, a partir do verso 4, do versículo 4, ao versículo 10, nós temos a descrição desse personagem bíblico histórico chamado de Golias. A história de Davi e Golias, ela é muito conhecida no mundo todo. Mas poucas pessoas conhecem alguns detalhes que a envolvem. Faça a leitura comigo. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, cidade filisteia, que tinha a altura de 6 côvados e 1 punho. Depois nós vamos examinar essas unidades de medida. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma armadura, uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, nas suas canelas, eram caneleiras, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um ferro, um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança, de
de 600 ciclos, e diante dele ainda ia um escudeiro com o escudo dele. Versículo 8. E parou e clamou às companhias de Israel, dizendo: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos do rei Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, seremos nós os vencidos, vossos servos. Porém, se eu vencê-lo, matá-lo, então vós sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio os exércitos ou as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras, espantaram-se e temeram muito. Agora olhe o verso 16, pule até para o verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde para dizer as mesmas palavras por um período de tempo de 40 dias. O que nós temos aqui é uma visão aterradora. Vocês estão olhando para esse homem com 2 metros e 83, 84. Golias era mais ou menos do tamanho dele. O texto nos diz que ele possuía 6 côvados e um palmo. Um côvado era uma medida, uma unidade de medida que equivalia a 45 centímetros. E era contado a partir da ponta do dedo do indicador até o cotovelo. Isso aqui era um côvado. Então as senhoras e os senhores, somem comigo 6 côvados. Onde estão os matemáticos Oswaldo de Souza? 6 côvados e mais um palmo, que equivalia a 22,5 centímetros. Isso daria o que mais ou menos? 192. Ah? Vamos arredondar para 2 metros e 92. Golias era maior do que esse homem. E esse homem é uma das provas de que homens como ele existiram. Que Golias não é apenas um personagem fictício, inventado por algum escritor. E ele tinha todo esse tamanho, e ele era chamado de Golias, porque de acordo com a cultura hebraica, ele era chamado de o homem dos intervalos. O nome de Golias, de acordo com a cultura hebraica, era o homem dos intervalos, porque ele se sagrava campeão no espaço entre os 2 exércitos adversários. O fato dele ser representante de um exército já quase que anulava completamente a possibilidade de batalha. Muitas batalhas foram ganhas por Golias sem ter que puxar da espada. E vocês vão entender por quê. E nós vamos entender por que Davi o venceu. Fora o seu tamanho, não obstante o seu tamanho, de quase 3 metros de altura,
Ele usava uma armadura que, segundo o texto, era de 5.000 ciclos, ou seja, uma armadura, à época, mais ou menos um ciclo equivalia a 11 gramas, 11, 12 gramas. Ou seja, ele vestia uma armadura contando o capacete com a couraça, o peitoral, contando com as caneleiras, que pesava 57 quilos. 57 quilos. Esse rapaz tinha 199 quilos, 200 quilos. Golias provavelmente era mais forte do que ele, deveria ter uns 250 quilos. Mais o peso da armadura. Diz o texto da Bíblia, bíblico, que a lança dele pesava 7 quilos. Então, se eu somar 57 mais 7, vai dar 64 quilos. 64 quilos. Então, ele não era só aterrorizante pelo tamanho, mas pela sua vestimenta bélica de batalha. Só que ele usava uma estratégia. Se vocês perceberem atentamente, olharem atentamente, vocês verão que presentes na nossa narrativa, no texto que foi lido, estão 4 ferramentas poderosas utilizadas para a influência humana, utilizadas para o convencimento humano. 4 ferramentas, dentre tantas que podem existir, estão presentes no texto que nós lemos. A primeira delas é a imagem. A imagem, ela é uma ferramenta utilizada para ensinar, para convencer e para influenciar. Nós temos a imagem de um homem grande, forte, bem armado. Nós temos o som, a voz deste homem, que também é uma ferramenta utilizada para convencimento, para influenciar as pessoas. Eu, por exemplo, estou usando hoje, nesta palestra, a minha voz. Eu estou usando o recurso visual, a imagem, mas existia um terceiro elemento na cena, que era a sinestesia. Talvez você não seja familiar com esta palavra. Sinestésico, sinestésica é a mulher, é o homem que aprende tocando, tateando, aprende cheirando, aprende manuseando as coisas. Ele não aprende só vendo, ele não aprende só ouvindo, ele aprende manuseando. E não esqueçam que geograficamente nós estamos num campo de batalha, onde os odores se misturam, onde o medo tem cheiro. O medo tem cheiro. Cheiro da fumaça, cheiro do ferro, cheiro dos cavalos. Então está presente este elemento do aprendizado, do convencimento, da influência, está presente ali. Está presente a imagem, está presente a voz, está presente o cheiro, eles estão ali no lugar, mas está presente um quarto elemento muito importante, sem o qual não haveria aprendizado, que é a repetição. Por quantas vezes ele se apresentava, tanto de manhã quanto de tarde, para dizer a mesma coisa? 80 vezes. 40 dias, vezes 2, 80 vezes aquele homem se apresentava para os exércitos ou as companhias de Israel, porque eles estavam geograficamente no Vale de Elã, que fica a 30 quilômetros de Jerusalém. Eu tive a oportunidade de estar no meio do vale quando fui a Jerusalém.
quando fui lá, não à cidade de Jerusalém somente, mas a esse lugar a 30 quilômetros, é um vale que fica entre montanhas. As companhias de Israel estavam de um lado e as companhias dos filisteus estavam de outro. Os filisteus, eles já estavam em Canaã, hoje atual Palestina, antes dos hebreus chegarem. E eles habitavam a parte sudoeste, próxima ao mar Mediterrâneo. Eram conhecidos como o povo do mar. Cade, cidade natal de Golias, era filisteia. Era uma cidade marítima, filisteia, conhecida também, o povo era conhecido pelo o povo do mar. E eles queriam vencer Israel. Eles estavam ali. E para não haver derramamento de sangue, para não haver todas as implicações envolvidas numa batalha corpo a corpo, pois não existia metralhadora, não existia bombas, não, as batalhas eram corpo a corpo. Para que sangue fosse evitado, então se sugeria que um campeão, um guerreiro de cada exército, representasse os exércitos e lutasse. Então eles estavam ali nesse momento. Então vejam só, 40 dias, escutando a mesma coisa. Se vocês perceberem na leitura, a primeira vez que ele foi visto e escutado, provocou medo, provocou pavor. Depois, no decorrer dos 40 dias, as pessoas já começaram a fugir. Ou seja, depois de 40 dias, Golias já os havia vencido. Eles já estavam derrotados antes mesmo de lutarem. E isso não é só um acontecimento bíblico, histórico, geográfico. Isso acontece conosco o tempo todo. O tempo todo. São imagens, são vozes, são sensações, são repetições da nossa vida, com que a gente não saia do lugar, que fazem com que a gente acabe abortando sonhos, objetivos, metas, porque a gente começa a ver coisas, e muitas vezes a gente não vê fora da gente, a gente vê dentro da cabeça da gente. A gente começa a ouvir vozes, não só de pessoas pessimistas, negativistas que estão ao nosso redor, mas vozes que foram incutidas na nossa cabeça, devido aos ambientes que frequentamos, na nossa família, entre os nossos familiares, parentes, foram dizendo coisas para nós e essas vozes ficaram dentro da nossa cabeça. Para nós se apresenta, quem sabe, todo dia, um Golias. Uma imagem, uma voz, quem sabe uma sensação, um pesadelo, um sonho. E isso faz com que a gente não saia do lugar, a gente não avance, a gente desista de coisas que um dia a gente sonhou, um dia a gente planejou. Golias pode estar na nossa cabeça, pode estar no nosso dia a dia. Interessante que eu quero que vocês vejam na narrativa que as companhias de Saul, todos estavam com medo, todos estavam derrotados, todos. Luta não sairia. Mas de repente, está aqui,
24. Pode ler o 23 também. Estando ele ainda falando com eles, que é Golias, eis que vinha subindo um guerreiro, e falou conforme tudo que ele já havia falado, e Davi ouviu as mesmas palavras que todo o exército ouvira por 40 dias e 40 noites. Davi ouviu. Mas o que me espanta é que a reação de Davi foi diferente. Ele estava no mesmo ambiente, exposto às mesmas dificuldades, vendo a mesma imagem, ouvindo as mesmas coisas, sentindo. Só que ele teve uma reação diferente. É como se ele estivesse fora da bolha. É como se todos estivessem ali enfeitiçados, hipnotizados, engessados pelo sentimento de medo. Mas de repente Davi ouve. Ele é mandado pelo pai para levar comida aos irmãos que estavam no exército. E ele chega exatamente neste dia, nesse momento, no 40º dia, ele chega e ele ouve a mesma coisa. Mas só que a reação dele é diferente. Depois de 40 dias, pela primeira vez, a voz desse gigante, a voz desse guerreiro, encontra um coração impenetrável. Encontra uma mente transformada. Encontra alguma coisa, e o medo não pode penetrar em Davi. Todos estavam ali sofrendo esse processo de aculturação. Todos estavam ali sem saber o que fazer. 40 dias, ou quem sabe 20 anos, ou quem sabe, sei lá quantos anos você vem enfrentando os mesmos problemas, os mesmos Golias, as mesmas imagens, as mesmas vozes, os mesmos medos. Mas Davi chega ali e ouve, e ele reage de forma diferente, e todos nós sabemos a história. Ele olha para os seus irmãos e para as pessoas que estavam ali, e faz uma pergunta: quem é esse incircunciso? Quem é esse gentil? Quem é esse filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Até aquele momento, o medo, a insegurança, o assombro, o desejo de fuga, estava fazendo com que aquelas pessoas, incluindo o rei, o monarca, Saul, estavam fazendo eles se medirem com o gigante, se medirem com Golias. Eles estavam olhando para Golias e se autoanalisando, e eles estavam constatando que em relação a Golias, eles não eram ninguém. De repente chega alguém ali, que pela pergunta faz uma comparação diferente. Alguém que não se compara ao gigante, e nem compara o gigante a si, mas ele compara o gigante àquele que fez os céus, a terra e os mares. Ele compara Golias, ele compara as dificuldades, ele compara o medo, ele compara as imagens, os sons, ele compara as sensações, não a si próprio, não aos outros, mas ele compara ao Senhor dos exércitos. Quem é esse circunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ele reage desta forma, e todos
todos nós sabemos o que acontece. Ele vai à batalha e ele vence Golias. Mas por que Davi vence Golias? Primeiro, porque ele não estava na bolha. É como se fosse o The Walking Dead, zumbis. A raça humana andando toda para o mesmo lado, controlada pela mídia. Não, Davi estava fora da bolha. Ele estava no mesmo ambiente, os problemas eram os mesmos, não mudaram. Mas ele via a si próprio, ele via as circunstâncias de forma diferente. Mas por que isso aconteceu a Davi? Porque Davi, antes de derrotar Golias, ele venceu outros gigantes, que eu quero mostrar para vocês. Davi, ele só venceu Golias porque ele já havia vencido outros gigantes. E nós vamos ficar sabendo disso se nós lermos o capítulo 16 e 17 de 1 Samuel, que é onde Davi aparece a primeira vez para nós. Até então, Davi não era ninguém. Até então, Davi era um dos 8 filhos de um homem chamado Jessé. O primeiro gigante que Davi precisou vencer para poder derrotar Golias foi o gigante do anonimato. Porque até então, Davi não estava nos holofotes. Davi, ele é chamado na Bíblia de o caçula dos filhos. Ou seja, Davi, ele viveu a maior parte da sua vida no campo, apacentando ovelhas do seu pai. Ele estava no campo, ele estava no anonimato. Ele não era visto pelas pessoas. Ele não era visto, ele não era lembrado. Ele aparentemente vivia uma solidão. Mas o que Davi fez? Davi usou o anonimato, a aparente solidão a seu favor. Porque Deus começou a preparar Davi para derrotar Golias quando ele ainda era criança. Na verdade, se você ler o Salmo 139, versículo 16, Davi diz de si mesmo ali que ainda no ventre da sua mãe, Deus o acompanhava em sua concepção, em sua formação. Ou seja, Davi sabia, não me pergunte como, que Deus tinha um plano com a sua vida. Ele sabia disso. E ele diz para nós no Salmo 139, eu estava no ventre da minha mãe, e tu, Deus, tu me contemplavas, porque tu tinhas um plano comigo. Assim como Davi, Deus tem um plano conosco. Nós fomos concebidos e quando nós estávamos sendo formados, Deus estava acompanhando a nossa gestação. O Salmo 21 diz que Deus abençoará a tua entrada e a tua saída. Quando nós entramos neste mundo pelo nascimento, Deus já nos abençoou. E Deus estará conosco até a hora da nossa saída, porque Ele abençoa a nossa entrada e a nossa saída, desde agora até o final, como está escrito no Salmo 121. Davi sabia disso. E ele estava num ambiente desconfortável. O anonimato é o gigante do desconforto, é o gigante do esquecimento, do isolamento, onde parece que as pessoas não nos valorizam, as pessoas não enxergam os nossos talentos. Só que Davi usou a seu favor o anonimato, porque foi no anonimato que Davi conheceu o coração de Deus.
foi lá no campo, longe dos holofotes, fazendo um trabalho que os demais irmãos não quiseram fazer, pastoreando as ovelhas do pai. Foi ali que Davi conheceu o coração de Deus. Tanto é que Davi, ele é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. Para ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, é preciso conhecer esse coração. E Deus sabia que Davi, em relação a ele, a Deus, seria exatamente do tamanho da compreensão que Davi tivesse desse Deus. Deus sabia disso. Deus sabe que a compreensão que você tem dele é que vai determinar se você vai vencer Golias ou não. Sabe disso. Então o que Deus faz com esse menino Davi? Deus o leva para o anonimato. Deus o esconde, Deus o põe no campo. E diz para ele: aqui, neste campo, longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, aqui você vai me conhecer. Quem sabe você está passando por um período que parece que ninguém liga para você, que ninguém se importa com você. Parece que você está distante, parece que você não é visto, não é olhado. Quem sabe Deus está preparando você para derrotar Golias, e você não está sabendo. Porque Davi, ele poderia ser tomado por um espírito de autocomiseração e olhar para si mesmo como uma vítima da existência e dizer assim: meu Deus, eu poderia estar na batalha, mas eu estou aqui fazendo o que eu não gostaria de fazer, mas eu estou aqui. Ele poderia pensar assim, mas ele não. Ele estava lá, longe dos holofotes, estava conhecendo o coração de Deus. Deus estava se revelando para ele, porque Deus sabia que da compreensão que Davi tivesse dele, dependeria a destruição de Golias. Deus sabia disso. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o que você está passando agora vai ajudar você a vencer ou não as lutas da sua vida. Aprenda com o que você está passando agora. Aprenda com o que você está passando agora. Davi, no anonimato, aprendeu a estar sozinho, sem se sentir solitário. Repita isso comigo: eu preciso aprender a estar sozinho, sem me sentir solitário. São duas coisas diferentes: estar só e ser solitário. Segundo um grande psicanalista inglês, Winnicott, um dos maiores traços da maturidade é quando você aprende a estar só. Aprende a extrair coisas boas de momentos sozinhos. Pessoas que não conseguem estar só são pessoas que não cresceram afetivamente, emocionalmente. O fato de Davi saber estar só e extrair o que é bom da aparente solidão demonstra para nós que Deus o protegeu, inclusive na sua infância, que ele teve um pai atencioso e uma mãe atenciosa. Davi era uma criança segura, porque pessoas hoje, adultos que têm dificuldades de estar sozinhos, são adultos que tiveram uma infância insegura, uma infância ansiosa, não sabiam se os pais estariam ou não presentes quando eles precisariam. Isso revela para nós, esse olhar nesta palavra de Deus, revela para nós que Davi era uma pessoa segura, e ele encontrava na solitude, que é uma palavra utilizada para descrever uma pessoa que busca ficar sozinha e que aprendeu a estar só. Davi encontrou na solitude o coração do Pai. E nós começamos a entender
Por que Jesus no Evangelho diz para nós, se você estiver enfrentando dificuldade, pegue a sua fé e entra no teu quarto. Entra no teu anonimato. Fecha a porta, porque o teu Pai está ali. Davi aprendeu que Deus habita nos vazios. Deus está presente nos vales. Deus está presente na nossa aparente solidão. Você nunca está sozinho. Deus está com você. Davi entendeu isso. Ele usou o anonimato a seu favor. No anonimato, Davi aprendeu no anonimato a falar e agir de forma corajosa em nome do Senhor. Ele aprendeu a utilizar a palavra do Senhor. É dito para nós no capítulo 17, no versículo 33, quando Davi diz a Saul que não queria deixá-lo lutar com Golias, que ele matara com as próprias mãos um urso e um leão. Você duvida disso? Olhe na sua Bíblia para você ver. Capítulo 17, versículo 33. Eu matei com as minhas próprias mãos um leão e um urso. Por quê? Porque eles estavam levando uma das ovelhas do meu pai. Isso demonstra para nós que, além de aprender a falar e agir corajosamente em nome de Deus, Davi era responsável, ele era uma pessoa dedicada, ele era uma pessoa que fazia o seu trabalho de uma forma eficaz e eficiente. Eficaz porque fazia o que tinha de fazer, eficiente porque fazia o que tinha de fazer bem feito. Embora não estivesse no lugar onde gostaria de estar, em estando neste lugar, ele fazia o seu melhor. E aí a gente começa a entender por que Davi, o que Deus viu em Davi. Um homem que aprendeu que nunca se está só quando se tem o coração do Senhor. Nunca. Que Deus transita nas solidões. Deus transita nos vazios. Deus está no vale também. Deus está em todos os lugares. Ele aprendeu isso. Ele aprendeu a lutar no nome do Senhor. O texto diz que Davi diz a Saul: pela força do Senhor, eu venci o urso e venci o leão. Pela força do Senhor, eu venci o urso e venci o leão. É como se Deus estivesse olhando para Davi e dizendo assim: pois é, Davi, tu não sabe, mas daqui a alguns anos, tu irás derrotar um homem que é quase o triplo do teu tamanho. E a derrota deste homem trará orgulho à nação. A derrota deste homem provará para todos que eu te escolhi para ser rei de Israel. Mas por enquanto, tu não podes chegar a Golias sem passar pelo urso e pelo leão. Você não pode resolver os seus problemas principais sem resolver os pequenos problemas. Deus jamais vai te dar um Golias. Golias é aquele gigante, aquele problema que quando a gente resolve a vida da gente. Golias é aquele gigante, é aquele problema, é aquele obstáculo, é aquela dificuldade que quando a gente ultrapassa, a gente consegue estabilidade na vida. Mas eu só vou chegar a Golias se eu passar pelo urso
e pelo leão, porque se eu não passar pelo urso e pelo leão, eu vou estar junto com aqueles homens dentro da bolha, sendo bombardeado com a imagem daquele gigante, com a voz daquele gigante, com os cheiros e sensações do local, e com as repetições. Eu vou ser mais um, e não vou fazer diferença, e não vai haver diferença na minha vida, e nem diferença na vida dos outros. Não, tu vais passar pelo urso e pelo leão. Quem sabe o que você está passando hoje é o seu urso e o seu leão. Você tem que passar por isso. Davi tinha que passar por isso. Eu gosto muito de uma frase de um pugilista americano. O nome dele é Joe Frazier. Ele lutou na década de 60 até a década de 70. Ele diz uma frase muito interessante: os campeões não são feitos no ringue, eles são apenas conhecidos lá. Em outras palavras, o tempo, como disse o pastor Eliseu Gomes, o tempo, ele vai colocar, ou nos colocar, em nossos circos ou em nossos tronos. Os campeões, eles não são feitos nos ringues, eles são feitos no anonimato, quando ninguém está olhando para eles. A lá Rocky Balboa levantam cedo e comem ovos crus, vão à luta, se preparam. Depois no ringue é que todo mundo vê eles, depois que eles vencem. Eu quero dizer para vocês que talvez você esteja se sentindo sozinho, sozinha, no anonimato. Mas Deus está permitindo que você conheça a Ele. Deus permitiu que Davi se conhecesse. Porque quando nós conhecemos a Deus, a primeira coisa que Deus faz é fazer com que nós nos conheçamos. Conheçamos as nossas fraquezas e as nossas potencialidades. Seguindo a revelação que Deus deu a Pedro de que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, logo em seguida Jesus responde a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era a confissão dele, edificarei a minha igreja. Ou seja, no momento que Pedro descobre quem era Jesus, automaticamente Jesus faz com que Pedro descubra quem ele era e qual seria o propósito da vida dele. Assim Deus age conosco. Deus leva Davi para o anonimato. Ali Davi conhece Deus e Deus faz com que Davi se conheça. Ou seja, a sua reação diante do seu Golias será do tamanho da compreensão que você tem de Deus e do tamanho da compreensão que você tem de você. Não esqueça disso. E eu quero encerrar para nós orarmos, mostrando um fato do Novo Testamento. Em Lucas, no capítulo 24, nós encontramos dois dos discípulos de Jesus, domingo à tarde, retornando para suas casas em Emaús, completamente decepcionados. Completamente decepcionados. Eu acho que a partir do versículo 13, se não me falha a memória, do capítulo 24 de Lucas. Eles estão retornando para casa completamente decepcionados, porque eles criaram algumas expectativas em relação a Jesus e seu reino, sem fundamento.
Eles conheceram a Jesus, eles andaram com Jesus, os discípulos viram os milagres de Jesus, e eles caminhavam em direção a Jerusalém, achando que Jesus chegaria em Jerusalém, ele estabeleceria o reino de Deus, ele conquistaria Roma, Jesus conquistaria o mundo, Jesus seria o rei e o reino de Deus estaria estabelecido sobre a terra. Mas aconteceu completamente ao contrário. Jesus foi preso, ele foi morto, ele foi sepultado, e esses homens que estavam olhando para a cruz viram os sonhos deles completamente destruídos. Estão indo cabisbaixo em direção a Emaús, e diz o texto que Jesus encosta neles. Mas eles não reconheceram a Jesus. Não reconheceram a Jesus. Jesus encosta neles e se faz de bobo e pergunta para eles: o que vocês estão conversando? E eles dizem algo para Jesus, não sei se é no 13, no 14, no 15 que está escrito isso. Eles perguntam para Jesus: tu não sabes, tu és peregrino em Jerusalém, não sabes dos últimos acontecimentos? Ou seja, cara, tu estás desinformado. Tu não leste o diário de sexta-feira? Tu não leste sobre Cristo, aquele que dizia ser o rei dos judeus? Aí Jesus interrompe e ele diz assim: para aí, vocês estão equivocados, vocês estão lendo o jornal de sexta, eu estou com de domingo de manhã aqui, e domingo de manhã diz que a última palavra agora não vai ser da morte, vai ser da ressurreição. A última palavra da sua vida não vai ser da morte, vai ser de ressurreição. Vocês estão com o jornal velho e amarelo de sexta. Vocês estão pensando que estão derrotados e que não adianta mais. Mas eu estou aqui dizendo para vocês que a partir de hoje, a última notícia, a última palavra não vai ser mais da doença, da morte. Vai ser da ressurreição e da vida. E a partir deste momento, a última palavra será sempre da vida. Às vezes nós estamos como esses discípulos de Emaús, com um jornal velho, desatualizado, achando que não dá mais, que já passou o nosso tempo. Estamos no anonimato como Davi. E Jesus aparece e diz: não, leiam o jornal de domingo de manhã. Ele ressuscitou dentre os mortos. E a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Eu quero orar com você. Com você que tem enfrentado gigantes na sua vida. Os meus gigantes talvez não sejam tão gigantes para você. Os seus gigantes talvez não sejam tão gigantes para mim. Mas o que importa é que são gigantes para você e são gigantes para mim. Eu gostaria que você se levantasse do seu lugar, ficasse em pé.